resumo, o teorema do Arrow, vocês pegaram essa folhinha aí, né? Pegou? Você pegou uma de cada? Então, o teorema eu peguei exatamente como está no livro. Eu pus um enunciado mais simples no papel que entreguei, mas eu peguei exatamente como está no livro para a gente ler aí, ó. Na página 68 do livro, né? Tá aí. Todo mundo tem? Olha. Você pegou, André? Então, tem um enunciado simples no papel que eu entreguei, no resumo, mas o enunciado, como está no livro, está aí e diz assim: primeiro, definição. Um sistema de votação é uma função, né? E está aí a definição disso. Aqui pega esses diversos inputs, que são os votos individuais, e transforma num resultado, né? Que é referente à preferência social, não é? Então, o Arrow, estudando economia e essa articulação entre interesse pessoal e coletivo, ele estabeleceu algumas condições que uma boa função de bem-estar social tinha que satisfazer. Condições do Arrow. Olha a condição 1. A universalidade. Né? A universalidade, em primeiríssimo lugar. Quer dizer, o voto cada um é um voto, uma cabeça, um voto, não tem distinção de dizer esse é o voto do governador, esse é o voto do deputado, esse é o voto... A universalidade. A segunda condição parece assim, bobinha, né? Quem tem mais voto é que fica na frente, gente. Não pode criar uma condição de escolha que diga assim, quanto mais voto tiver, menos se elege, né? Menos chance de eleger. É uma espécie assim vamos dizer assim, uma coisa natural. O eleito é o que tiver mais votos, qualquer que seja o critério que eu formule. Não dá para inverter a regra e eu acabar dizendo, não, mas o povo é tão ruim, o povo é tão burro, que quem tem mais votos é que não se elege. Eu pego o contrário. Ele quer cortar isso pela raiz, né? E a terceira condição, a independência das alternativas irrelevantes, que é essa da pizza aí, ó. Eu já fiz a minha escolha das pizzas, agora me avisaram, essa pizza não existe, morreu o candidato, a minha escolha não vai se alterar por isso, não é? Eu vou reordenar, assumir com aquele, mas não vou mudar a minha escolha por conta disso. A quarta condição é a da soberania, também parece trivial, é dizer assim, o voto não pode ser imposto a ninguém, não pode haver a universalidade junto com a liberdade de cada um votar de acordo exclusivamente com a sua cabeça, né? E a condição 5 parece piada, mas é séria. Não existe uma pessoa no conjunto dos eleitores cujo voto determine o resultado da eleição. Não existe um ditador. Tecnicamente, no enunciado da teoria, chama-se ditador um eleitor que, aquela que é a escolha dele, é a escolha da sociedade. A escolha dele é a escolha social, né? Então, para que vai fazer eleição? Isso é ridículo, né? Mas ele diz, são 5 condições que eu digo, isso daqui é o mínimo para a gente exigir para eu ter uma boa função de bem-estar social. Qual é essa função? Pode ser regra da maioria, pode ser pluralidade, pode ser rejeição, preferência, ponderação, algum critério desses aí que foi usado, mas tem que satisfazer essas 5 coisas, né? Parece natural. Diga, Marta. Não, eu fiquei pensando nessa condição que o senhor falou, na 5, né? E como você daria para usar ela para fazer uma crítica à própria questão do financiamento empresarial. Claro. Claro, o dinheiro é o ditador dessa campanha. Pronto. Quanto que eu posso doar para o meu candidato enquanto uma grande multinacional... Perfeito, Marta, perfeito. Acho que a associação está perfeita. Quer dizer, o dinheiro pode ser o ditador, né? Quem tem o dinheiro é o que vai ganhar a eleição, né? Agora veja, a partir dessas condições que parecem tão aceitáveis, o Arrow demonstra o seguinte teorema, demonstra matematicamente, está no livro demonstrado para quem tiver paciência de acompanhar, não é? Demonstra o seguinte teorema: numa eleição com mais de 2 candidatos, é impossível satisfazer simultaneamente essas 5 condições. Não dá.
Não dá, não dá, não dá, não dá. E ele prova e mostra. É interessante a prova quando ele pega. Suponha as 4 primeiras condições satisfeitas. Aí ele prova que há um voto que decide, que é o voto do ditador, né? E pega, admite outras 4 e prova que fura a intransitividade. É interessantíssimo, como brincadeira matemática, né? Mas é sério. Quer dizer, qual é a moral da história? Não há função de bem-estar social perfeita, não é? Não há critério de escolha infalível. Mas para que ele põe isso, a boca no trombone para destacar isso daí? Para quê? É para dizer que a democracia, então, é uma coisa limitada, pobre, uma porcaria, como, ironicamente, não é verdade que é literalmente, mas ironicamente sugere a Miriam Dallone nesse livro, Pourquoi nous n'aimons pas la démocratie? Né? Não, não é para isso. A moral da história é a seguinte: o grande mérito, o grande valor, a coisa decisiva na democracia, que é ela e não tem mais, é ela e é imprescindível, fundamental, não há alternativa, é que ela mesma prevê o conserto dos seus erros. O que você erra numa eleição, você conserta na eleição seguinte, não é? Então, não parta, é uma vacina contra o fanatismo. Não parta do princípio de que, porque ganhou a eleição, então é Deus, né? Isso legitima qualquer coisa. Não, a gente também erra votando com a melhor das intenções. E não é porque houve roubo, não é porque houve trapaça. Isso existe, mas não é por isso. Tecnicamente, por melhor que seja o critério, escapa entre os dedos e, de repente, não é? Fura. Mas furou, aí você diz, eu vou ter que prestar atenção mais na próxima, né? Eu vou ter que reformular o critério, eu vou ter que isso e aquilo, porque não há alternativa. Esse é o recado, não é ele não ganhou o Nobel dizendo que a democracia é uma porcaria e que não tem solução, né? Ele ganhou o Nobel com essa frase final, que é o único regime em que o sistema prevê a sua própria autocorreção, né? Agora, é interessante colocar o teorema de Arrow, não é? Em paralelo com o teorema de Gödel, em paralelo com o princípio da incerteza do Heisenberg, em paralelo com o conceito de verdade em Tarski e assim outras coisas, mas pelo menos essas 4 coisas que são expressões assim de humildade da gente diante da ciência, não é? O Arrow, com toda a humildade do mundo, diz, olha, qualquer sistema pode dar zebra, qualquer que seja o critério que você escolha, né? Você pode errar, né? Mas muda a regra, conserta uma regra ou outra, mas o sistema prevê a sua autocorreção, não é? Você cresce, aperfeiçoa e melhora. O Gödel, o que era o teorema do Gödel? Acho que a gente aqui algum dia desse já falou, né? Mas recordando, o Gödel é a respeito de sistemas formais, de lógica, né? De sistemas formais. É um pouco parecido com o Arrow, mas é assim, ó, o teorema do Gödel, né? O sonho de todo conhecimento é querer se transformar numa teoria formal. Uma teoria formal quer dizer o quê? Uma coisa assim, ó. Tem uns conceitos primitivos, quer dizer, umas noções iniciais, que tá todo mundo de acordo, né? Poucas noções iniciais, conceitos primitivos. Aí vem as definições. O que não é um conceito primitivo é prontamente definido. A gente aqui busca o tempo todo construir algumas noções de base para poder a gente
definir as coisas mais para adiante a partir dessas noções de base, noção de cidadania, de profissionalismo, né? Noção de integridade, noção de pessoa, né? Então, mas em toda a ciência tem os conceitos primitivos, depois tem as definições. Definição é aberto para tudo que é lado. Quanto mais eu estudo, mais coisas eu tenho. Mas o conceito primitivo é uma coisa fechada, pequenininha. Se tudo for conceito primitivo, é uma teoria sem vergonha. Qualquer coisa você diz, não, senta aí e intui, fica pensando. Não, você intui algumas coisas em qualquer teoria, tem um ponto de partida, mas depois você define. Agora, esse outro nível é assim, tem os postulados, qualquer teoria tem os postulados, são os dogmas da teoria. Dogma, coisa que não dá para discutir. Não é? Por quê? Porque toda demonstração, que são os teoremas, as demonstrações, todas as demonstrações são da forma se P, então que. Se isso, então aquilo. Isso é uma demonstração. Se isso é verdade, então aquilo é. Ora, mas então como é que começa? Porque se isso é verdade, então aquilo é, mas eu tenho que partir de alguma verdade para poder demonstrar outra. Não é? Não dá para partir do zero. Então, essas verdades iniciais são um conjunto pequeno, né? Que se transforma com o tempo, que são os postulados, mas um conjunto pequeno, a partir do qual vêm os teoremas. Então, isso é uma teoria formal. Agora, a primeira área do conhecimento a ser formalizada foi a geometria. Euclides, 300 anos antes de Cristo, a geometria que os egípcios já usavam 3.000 anos antes de Cristo, né? Babilônia, enfim, que muita gente usava antes, o Euclides formalizou, organizou, e a geometria é um modelo de organização do conhecimento até hoje, né? As outras áreas copiam assim o modo da geometria se organizar, né? Até a ética, o Spinoza escreveu uma ética, Spinoza, né? Século XVIII, Ética Mo Geometricum, ética à maneira da geometria. Então, no livro de ética do Spinoza, tem conceitos primitivos, definições, postulados e teoremas. Ele demonstra teorema de ética, o Spinoza. Né? Então, só que todo mundo quer ser uma teoria formal, mas ninguém abre mão de duas coisas numa teoria formal. Uma teoria formal tem que ser consistente e tem que ser completa. O que quer dizer uma teoria formal consistente? Quer dizer assim, se eu demonstro que uma coisa é verdade, eu não posso demonstrar que a negação dela também é verdade. Aí é uma inconsistência. Eu provo que A é verdade, mas eu também provo que não A é verdade. Eu falei, então deu zebra. É uma contradição, é uma inconsistência. Então se espera de uma teoria formal que ela seja consistente. Não dá para aceitar A e simultaneamente não há. Se isso é verdade, isso pau. Se isso é verdade, isso pau. Não é? Isso é a consistência. E a completude? A completude é assim. O teorema do Gödel, o teorema do Gödel é o teorema da incompletude. A completude é assim, qualquer coisa, qualquer sentença que eu proferir no âmbito dessa teoria, eu tenho que saber deduzir se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Fala uma coisa aqui dentro dessa teoria. Eu falei, é uma sentença bem formada. Então, eu tenho que ser capaz de demonstrar que isso que eu estou falando é verdade ou é falso. Né? Isso é uma teoria completa. Toda fórmula bem formada, eu demonstro que ou é verdadeiro ou é falso. Né? Consistente, não pode demonstrar que é verdadeiro e que é falso ao mesmo tempo. O que o Gödel demonstra? Esse senhor aí morreu com 80 e tantos anos nos Estados Unidos, mas com 25 anos ele demonstrou um teorema de Gödel. 25 anos tinha um moleque. Os americanos pegaram, trouxeram para cá, fica aqui, faz mais. E ele morreu e produziu muito, mas o máximo que ele fez, ele tinha 25 anos. O teorema de Gödel diz assim, uma teoria formal tem que escolher, se ela for consistente, necessariamente não pode ser completa. Se ela for consistente, ela tem que ter buraco,
tem que ter coisa que eu não consigo demonstrar, nem que é verdadeiro, nem que é falso. Esse foi o Gödel, 1928, 30, 32, 1930 isso já era conhecido. Se ela for completa, tudo eu demonstro, pode desistir. Ela é tão completa que ela tem a demonstração de uma coisa e a demonstração da negação dela. Então é inconsistente, eu não quero saber. Gödel demonstrou então que uma teoria formal... Espera lá, eu estou escondendo a parte mais difícil, mas para ir por partes. Uma teoria formal, a partir de um certo tamanho, ela tem que escolher entre ser consistente ou ser completa. A partir de um certo tamanho. Porque é evidente que eu posso criar uma brincadeirinha em cima da minha mesa, uma teoria com meia dúzia de objetos, e essa teoria pode ser consistente e pode ser completa. Né? Uma teoria que se refira a... Enfim, eu fiquei observando meu cachorro, às vezes que ele vai fazer xixi, cheguei numa teoria formal sobre o xixi do meu cachorro lá no quintal. Nada contra, consistente, completa e tudo, né? Mas, diz o Gödel, se ela for mais ambiciosa, se ela for tão grande que caiba dentro dela os números naturais, 1, 2, 3, 4, só os naturais. Se couber dentro dela os números naturais, aí ela já tem que escolher. Tem que ter o infinito dentro dela, né? O infinito, mesmo o infinito mais pobre, que é o infinito dos naturais, 1, 2, 3, não acaba. Uma teoria em que cabe dentro dela o conjunto dos naturais, ela escolhe. Se for séria, consistente, tem buraco. Tem coisa que não é defeito da pessoa, não dá para demonstrar. Né? Se tudo eu demonstro, pode procurar que fez água em algum lugar. Teve alguma inconsistência. Isso é Gödel, né? Isso parece com Arrow um pouco, porque é um teorema de limitação, né? Limitação, não tenta fazer tudo ser consistente, completo, né? E o Gödel está pegando uma coisinha menor, as eleições, e não tenta assim, não pretenda que o seu critério, o seu sistema é absolutamente infalível, né? Isso é uma forma de intolerância, tá certo? O sistema falha, mas é uma delícia. E eu tenho que ir atrás e vivo a democracia, porque é o único sistema conhecido em que a autocorreção existe. Não é? O Heisenberg é uma coisa parecida, mas o Heisenberg é com o princípio da incerteza. O do Gödel é o teorema assim, da incompletude, o Heisenberg é da incerteza. Por quê? Porque se acreditava que, também em década de 30 ou um pouquinho depois, mas se acreditava que, se eu tenho um corpo aqui, esse corpo é complexo, muitos pontos, muitos pedaços e tudo, né? Então, eu não consigo pegar cada partícula desse livro e determinar a posição e a velocidade, onde está e com que velocidade está, né? Então, eu não consigo prever o futuro desse livro. Caiu da minha mão, bom, mas eu não conseguia prever, né? Porque eu não tenho meios de descrever a posição e a velocidade de cada uma das partículas de um corpo. Pois é. Então, aí o Heisenberg demonstra que, porque a aposta do Laplace, da Revolução Francesa, é que no dia que eu conseguir fazer as contas matematicamente, eu tiver todas as partículas de um corpo e eu definir para onde está indo, aí eu prevejo o futuro desse corpo. Aí o Heisenberg prova o seguinte, que para uma mísera partícula, um elétron, uma partícula miserável, uma só, né? Eu não consigo determinar simultaneamente a posição e a velocidade. Para uma partícula. O que o Heisenberg demonstra é uma coisa curiosa, assim, é que o erro delta na posição vezes o erro na velocidade, o produto dos dois erros dá maior ou igual que um número aqui, um número que é a constante de Planck, mas um número fixado. Quer dizer, o produto desses dois erros, o erro na determinação da posição vezes o erro na determinação da velocidade, dá maior ou igual que um número fixo. Ora, então, quanto menos eu erro na posição, maior é o erro na velocidade. Quanto mais eu sei com que velocidade o corpo está, menos eu sei dizer onde ele está.
Então, uma só posição, uma só partícula, eu não consigo prever, né, a história dela. Uma partícula, que dirá de um corpo, né? Não é. Tudo que sei é que nada sei. Pois é. É um acesso socrático, não é? É. Então, veja, é outro teorema de limitação. E tem a questão da verdade em Task, que é sempre na metalinguagem que eu falo da verdade, não é? Nunca no nível da linguagem que eu estou usando, né? Então, são limitações que tinham que tornar a gente mais humildes, mais tolerantes. Então, eu insisto nisso, é para ver assim, o Arrow não é um libelo contra as eleições, ou dizer que eleição sempre é uma porcaria. Ele é um aprofundamento na ideia do que é eleger, né? E de como isso tem múltiplas acepções, múltiplas possibilidades, né, de interpretação, e todas as questões que estão colocadas aí, quer dizer, desde quem vota, o que significa um voto, né? Contar os votos é simples, contar não é simples, né? Se o voto é uma expressão de preferência, e vai por aí. Eu fiquei pensando, no caso de eleições, alguém que tem uma relação com o jogo político que vai acontecer, ele pode mudar as preferências dele diante da nova interação que vai acontecer. Então vai acontecer uma interação de outro tipo que não interessa a ele. Então isso pode alterar as alternativas anteriores. É o que acontece, né, Samuel? Efetivamente é o que acontece, né? Ele está discutindo sobre a condição do Arrow da independência das alternativas assim relevantes. Essa pizza não tem, né? Mas o ponto de partida é que os candidatos estão postos e há uma manifestação única dos eleitores sobre esses candidatos. Eles não ficam votando. É uma votação. E nessa votação você considera todos os outros, todas as possibilidades e ordena essas possibilidades, não é? E acabou aí. Depois é outra eleição, outra coisa, outra situação, né? Então, é nesse contexto que dizer que um candidato morreu agora não devia alterar a sua escala de valores. Não é porque isso morreu que agora o que estava atrás passa para frente e vice-versa. Isso só serve para uma eleição já realizada. Já realizada. Porque a definição, o que é o voto? O voto é um momento assim sagrado de expressão, né? A gente estava conversando, e aí o Tiago que propôs a questão, né? Falando sobre o sistema americano, de o que seria mais democrático, né? Menos democrático, o sistema americano dos delegados por estado, ou o nosso, cada cabeça um voto, né? E eu estava lembrando, Tiago, até que uma diferença anterior a essa, comparando o sistema americano com o nosso, é a questão da obrigatoriedade do voto. Lá não é obrigado. Então, a porcentagem da população que vota é muito pequena. Não é? A porcentagem aproximadamente quantos? Tem noção? Não sei chutar, mas certamente menos que a metade, né? Assim, é sempre uma baixa participação. Isso já é uma indicação da saúde do sistema inteiro, né? Porque se ninguém está nem aí, não pode estar funcionando bem, né? É a indiferença ou o conformismo, não é? Agora, por outro lado, o que parece o oposto é o voto ser obrigatório. O voto ser obrigatório também é uma distorção. Porque, na verdade, o voto é a expressão da consciência cívica, né? Do cidadão. Então, eu voto porque eu quero participar e eu sou responsável, né, pelo que virá, eu voto. Se você obriga e a pessoa não quer votar, mas vai votar, abre porta para venda de voto, e boiada, e benefício, e coisas assim que corrompem o sistema do mesmo jeito. Então, não é tão simples dizer é livre ou é obrigatório. No meio de campo aí, entre o livre e o obrigatório, está a questão educacional. A educação como construção dessa consciência pessoal. Se a gente pressupõe a sociedade educada, educação básica, né? Então a gente pressupõe o interesse em participar, né?
pressupõe a consciência no voto, então ninguém vai vender. Como vender voto, né? Agora, a educação está no olho do furacão aí. Se não há esse pré-requisito, né? Então, aí se tenta consertar obrigando, quer dizer, você tem que ser consciente, nem que eu tenha que bater em você para poder você ser consciente. Bato para você aprender a ser consciente, né? Que é um contrassenso, né? E o sistema que ele pergunta se é mais democrático ou menos, o sistema de delegados, tudo depende de como esses delegados são indicados, né? Porque há o Estado, e esses delegados, assim, eu não conheço os pormenores, mas um pequeno Estado tem um pequeno número de delegados, um grande Estado tem um número muito maior de delegados, né? Mas como é feita a indicação? Se for a simples proporcionalidade à população, não parece justo, né? É por isso que há no sistema político as duas câmaras, as duas instâncias, a Câmara e o Senado, né? Do ponto de vista da Câmara, dos deputados, a população é que supostamente define o número de representantes, ainda que tenha limites, né? Cortes. Pela proporcionalidade em relação à população, São Paulo tinha que ter mais do que o dobro de deputados que tem. Mas tem um teto, 57, 70, né? Então, não pode passar de 70, mesmo que a população dobre, continua 70, não é? Mas se a Câmara e o Senado é 3 senadores por estado, pode ser o Tocantins ou pode ser São Paulo, não é? E aí, se os delegados vêm todos pela via da Câmara, né? Se vem compensado de alguma maneira pelo Senado, altera. Mas, de qualquer forma, será sempre arbitrário o critério de corte, né? Arbitrário quer dizer, esse podia ser outro, né? Se escolhe a partir de alguns princípios e poderia ter outros princípios para construir os delegados, né? E o princípio de que o candidato que ganha a eleição no Estado leva todos os delegados do Estado, é interessante, é assim que funciona, né? Mas é a lógica do the winner takes all, né? O vencedor fica com tudo. O segundo lugar é o primeiro dos derrotados, tá certo? Que é uma lógica que rege as relações de trabalho, né? Nos esportes ou nas artes, né? Televisão, cinema, artista, desportista, é tudo pouca gente ganhando muito e muita gente batalhando para sobreviver. Você sai uma noite para comemorar um aniversário de casamento e vai num restaurante ou num lugar assim especial, legalzinho, né? Para ouvir uma música, você assiste às vezes deslumbrado a um artista, né? Cantando, tocando, que você diz, poxa vida, que maravilha, né? E ele está ali ganhando um trocado em relação aos grandes vendedores de disco, né? Numa situação de operário, assim, bem mal remunerado, não é? Isso está cheio, é só você sair que você vai encontrar,